aqui na quinta-feira passada, assistindo aqui ao Mês Espírita, né? Estamos retornando hoje. É uma alegria estar aqui com vocês, essa casa amiga que a gente já frequenta há algum tempo, né? E hoje, companheiros, eu trouxe para nós uma breve lembrança de nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré, né? Nós somos aqui nesse planeta Terra muito pequeninos ainda, né? Para entendermos toda a grandeza de Maria, de seu filho, mas a gente vai galgando, né, esses patamares, a gente vai tentando chegar um pouquinho mais. E esse mês de maio, Dia das Mães, esse envolvimento, né? E a gente então vai lembrar um pouquinho da nossa mãe maior, que é a nossa mãe Maria, né? Maria de Nazaré. Eu trouxe uma colinha aqui hoje, porque estava falando com a Maristela. É a primeira vez que eu vou falar sobre Maria. Normalmente eu faço outros temas, mas eu falei, não, a gente também tem que mudar, né, gente? A gente tem que fazer coisas diferentes. Então, hoje, pela primeira vez, eu estou fazendo esse estudo de Maria, e a gente então vai, pode seguir, por favor, João. A gente vai ver a imagem de Maria na espiritualidade, tá? Essa imagem é que ela se apresenta na espiritualidade, não é a época em que ela esteve, né, aqui como a mãe de Jesus. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa imagem, mas agora só para a gente saber que é a da espiritualidade. Então vamos lá. Nós vamos usar aqui como base essa obra, tá? Maria, Mãe de Jesus, que é a junção de duas obras, o Boa Nova, do Chico Xavier, né, da psicografia do Chico, é um livro de Humberto de Campos, o Irmão X, psicografado pelo Chico, e essa parte do Boa Nova é Maria até a crucificação, né? Até a crucificação, um pouquinho depois, ela ainda, né, é encarnada. E depois a gente tem aqui, ó, a minha garganta está um pouquinho, um pouquinho assim, mas é porque eu andei bebendo um pouco de gelado. Hoje mesmo, quando cheguei aqui, tomei um pouquinho gelado e aí a garganta desertando. Aqui tem Ivone do Amaral Pereira, né? Ivone do Amaral Pereira. Por quê? Maria, ela mantém uma colônia na espiritualidade. É a colônia Legião dos Servos de Maria, a colônia de Maria de Nazaré, que atende aos suicidas. E Ivone Pereira, ela tem uma obra chamada Memórias de um Suicida. E a gente não vai falar da obra em si, a gente vai falar do trabalho de Maria nessa obra. Então, gente, tudo que nós colocarmos aqui, né, que está escrito aqui direitinho, é sobre essas obras, tá? Não é nada que a gente acha, que a gente pensa, não. É o que pensa, o que nos traz Humberto de Campos e Dona Ivone Pereira, tá? Então, primeiro, gente, nós já conhecemos a história, né, do nascimento de Jesus, da vinda de Maria, mas para chegar lá na colônia, a gente vai relembrar e nós vamos procurar mentalizar essas passagens, né, para que nós possamos mergulhar nessa imensidão que é o amor de Maria. Primeiro porque, para ser a mãe do nosso governador, né, do nosso mestre querido, não podia ser qualquer mulher, né? Então, tinha que ser realmente uma mulher de uma grandeza muito superior, né? Numa obra que não é espírita, que eu li há algum tempo, dizia que Maria de Nazaré teria vindo, espíritos Maria, né, teria vindo de Sírios, mas isso não é confirmado dentro da nossa doutrina. Então, o que a gente tem é
Maria é, isso a gente sabe, um espírito realmente muito, muito elevado, escolhido, né? Com certeza, claro, foi escolhido lá atrás, porque todo esse planejamento feito para que o nosso querido governador viesse, com certeza Maria já estava incluída nesse planejamento para ser a mãe de Jesus. E aí nós vamos então lembrar como é que isso se deu, né? Vamos lá. Primeiro, Maria, ela, quando ela chegou a ter a notícia, né, de que seria a mãe de Jesus, alguém falou para ela, né? Dizem que foi um anjo. Vocês vão me dizer, que anjo foi esse que chegou até Maria? Alguém lembra? Gabriel. Foi o anjo Gabriel, que na verdade a gente sabe que é um espírito, né, gente? A Igreja Católica chama de anjo, né? Então esse anjo Gabriel é um espírito que chegou até Maria, né? E então disse a Maria que ela seria mãe, né? E eu copiei aqui que ele falou: Ave Maria, cheia de graça. Então, salve Maria, né? Esse Ave Maria, salve Maria. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Aí daí a gente tem, né, a nossa Ave Maria. Então, o anjo Gabriel anunciou a Maria. Só que a gente vai lembrar também de uma prima de Maria, que era Isabel, né? E o anjo também visitou lá, só que ele não visitou Isabel, ele visitou Zacarias, que era o marido de Isabel. Porque naquela época, gente, a mulher não, né, ela não tinha voz, não tinha nada. A mulher, ela tinha que ser, né, sempre dominada, amparada, cuidada, guiada por um homem. Inclusive, quando ela ficava viúva, quando acontecia da mulher ficar viúva, ela já era discriminada. Aí quando eu estudei isso, eu falei, caramba, a mulher fica viúva e perde o marido e ainda é discriminada, né? Porque ela já não tinha mais aquele marido, aquele guia. Então, duas opções. Ou ela era guiada, era cuidada, se fosse mais velha, por um filho mais velho, ou então pelos cunhados. Aqui eles falam que os cunhados, né, muitas vezes cuidavam, ou um irmão mais velho, enfim, tinha que ter uma figura masculina, ou ela se casava novamente. Então, para avisar que a prima de Maria, que era Isabel, também, né, seria mãe, o mesmo espírito, ou seja, o anjo Gabriel, vai até Zacarias, que era o marido de Isabel, e diz para ele, avisa ele, né, que a sua esposa, Isabel, seria mãe. Isabel, até aquela data, ela não tinha conseguido ter filhos. E também, olha só, já era um outro preconceito daquela época. A mulher que não tinha filhos era mal vista. Então, coitada de nós, mulheres. Tudo para nós era mais difícil. Então, o anjo Gabriel chegou para Zacarias, né? E médium que era Zacarias, ouviu a notícia de que Isabel seria mãe. E ele se espantou, ele falou assim, não, mas nós somos muito velhos já. Minha esposa já é velha, idosa, e eu também já estou mais velho. A gente não tem mais como ter filho. Só que, naquela época, gente, velho era o velho que a gente chama hoje? Não. Teve uma vez que a Maristela me passou uma noticiazinha que veio no Zap, vocês também devem ter visto assim, uma senhora idosa de 44 anos, aí a Maristela me mandou isso, ainda brincou aí, Marli, nós somos o quê então, né? Então, para aquela, quer dizer, nem tanto para aquela época, essa notícia foi no início de 1900 e um pouquinho, né? Imagina, gente, há 2000 anos atrás, uma mulher idosa, vamos dizer que tivesse quase 40,
Hoje em dia dizem que a vida começa aos 40, ou seja, para aquela época, né, Isabel, que a gente não sabe quantos anos tinha, porque aqui não fala, mas era considerada uma mulher idosa. Mas o anjo Gabriel disse a Zacarias que sim, que ela teria um filho e que eles colocariam o nome de João, que foi João Batista, né? E quando o anjo Gabriel também se apresentou a Maria, ele já deu um nome para o filho. Ele disse que o filho deveria se chamar Jesus. Pode passar, por favor, João. Aqui. Inclusive, a foto que apareceu, a imagem que apareceu na música anterior, as duas grávidas, né, com a criança no ventre, eu procurei essa imagem abessa, não encontrei essa imagem. Eu falei, gente, eu vejo tantas imagens, não encontrei. Aí eu coloquei essa aqui, mas é aquela que vocês viram, né, as duas grávidas. Só que havia uma diferença na gravidez de uma para outra de tempo. Quem é que lembra? Quando Maria soube, né, que realmente estava grávida, vocês lembram? Vocês sabem com quantos meses Isabel estava de gravidez? Alguém faz ideia? Também não sabia não, mas eu estudei aqui, eu vi 5 para 6 meses. Tá? Quase 6 meses Isabel estava grávida e Maria, então, começando a sua gravidez. Aí Maria foi lá visitar Isabel. Eu tenho que ver aqui, gente, tá? Então isso, Maria visita Isabel. E aconteceu o quê? Quando João Batista, né, ainda no ventre, quando ele vê a Maria, quando Maria chega perto de Isabel e elas se abraçam, Isabel contou que João agitou-se ali no ventre, chutou, pulou, fez um monte de coisa, saudando aquele espírito que ali chegava, que era o nosso Mestre Jesus. Então, Isabel fala para ela também, né? Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aí veio a Ave Maria, né? Que foi o início do que o anjo Gabriel falou e depois o que Maria também, o que Isabel falou para ela. Pode passar, João, por favor. Vamos lá. Isabel, então, né, antes da ida para Belém, anotei aqui que ela foi envolvida de uma grande energia. Então, aquela energia já de amor, de esplendor, já foi invadindo ali a querida prima Isabel. Aí depois, logo depois, Isabel deu à luz a João Batista. E Maria e José, né, no caso, seu esposo, foram para Belém. Por que eles tiveram que ir para Belém, gente? O que aconteceu que eles tiveram que sair de Nazaré, que era na Galileia, para ir para Belém, que ficava na Judéia? Para quê? Censo, né? Quem falou censo? Beba? Beba, censo. E esse censo era para quê? Por que precisava esse censo? Sabe? Por que precisava do censo? Não? Porque era a ordem lá dos imperadores, lá dos governadores, que esse recenseamento precisava ser feito. E nós tivemos agora o censo, né? As pessoas, agora vocês vejam a diferença. Agora as pessoas, os recenseadores vêm à nossa casa. Mas naquela época, o recenseamento era feito na cidade natal do progenitor, no caso de José. Então José teve que ir a Belém porque a cidade natal dele era lá. A tribo, né, que eles chamavam daquela época, era lá. Então eles foram para Belém, né? A gente já conhece, já sabe essa caminhada. Quando eles chegaram lá, aconteceu um imprevisto, né, para eles. Por quê? Estava cheia lá a localidade e não tinha o que, gente, para eles? Hospedagem, né? Então não tinha hospedagem, eles tiveram que ficar aonde? Numa estrebaria. Deixa eu ver se eu tenho foto disso. Já tem a próxima foto, já é de Jesus nascendo, né? E aí, gente, o Evangelho
Evangelho de Lucas, ele retrata muito bem esse nascimento de Jesus. Depois a gente vai ver por que Lucas retrata com tantas minúcias, né, essa coisa do nascimento de Jesus. Primeiro, não faz muita diferença isso, mas só para que a gente saiba. Lucas relata que nessa noite em que Jesus nasceu, os pastores estavam lá ao relento, com as suas ovelhas, pastoreando. E aí, nós sempre comemoramos, né, uma tradição, o nascimento de Jesus em dezembro, que para nós aqui, né, é verão, é calor, realmente os pastores poderiam estar lá ao relento. Só que Belém fica no hemisfério norte. Então, em dezembro aqui para nós é verão, para eles é inverno. E, gente, naquela época não tinha aquecimento global, não tinha nada disso. Então, o inverno era inverno mesmo, tá? Não tem como hoje aqui, que a gente vê às vezes na Europa, viu agora, né, um calor fora de época, isso não existia. Então, inverno era inverno mesmo. Se fosse em dezembro, jamais esses pastores poderiam estar pastoreando ali nos campos. Eles teriam que estar abrigados. E jamais numa manjedoura, sem um aquecimento, sem uma coisa, o nosso Mestre Jesus não poderia ter vindo. Então, com certeza não foi em dezembro, mas isso é apenas uma curiosidade para nós, né? Isso não faz diferença se foi em dezembro, se foi em outubro, se foi em setembro. Não importa, é que o nosso Mestre querido nasceu. E aí, gente, nós já temos conhecimento de tudo que se passou, dos reis magos, né, daquilo tudo. Depois disso, José e Maria, quando terminou o recenseamento e tudo, eles não puderam voltar logo para Nazaré, que era a cidade deles. Por quê, gente? Eles tiveram que ir para onde? Quem é que lembra? Para o Egito. Por que eles tiveram que fugir para o Egito? E aí, gente, para ir para o Egito, aí foi com José, né? Aí o anjo já veio para José e deu a ele a informação de que ele fugisse para o Egito, porque a criança, o menino Jesus, corria perigo. Então, que ele saísse de Belém e fosse para o Egito. Por que a criança corria perigo? Gente, o que estava acontecendo que ele teve que fugir para o Egito? Vamos lá, juntos, para a gente recompor essa história, né, na nossa mente. Por quê? Quem é que lembra? Foi Herodes? As crianças, bebês recém-nascidos. Isso mesmo. Os meninos, né? Então, Herodes, naquela época, sabendo que, né, foi avisado que o rei havia nascido, e eles então imaginavam esse rei, aquele rei bélico, material, tomando ali o poder, né? Então Herodes determinou que toda criança até 2 anos de idade, porque ele não sabia exatamente quantos anos tinha, porque hoje em dia a gente tem, né, Zap, internet, algum tempo atrás, telefone, carta, telegrama. Naquela época, vocês imaginam só, né? Para que uma notícia chegasse de um canto a outro, passava era tempo. Então, por isso é que não sabia exatamente quanto tempo tinha aquela criança, né? E aí, então, todas aquelas crianças até 2 anos de idade teriam que ser sacrificados, né? Então, José foi para o Egito, tá? Aí depois, quando Herodes foi embora para o outro lado, como dizem, né? Com a morte de Herodes, eles retornaram à cidade ali de Nazaré, né? Voltaram para lá. E aí a gente vai dar um salto para ver Jesus já com 12 anos de idade. Tá? Com 12 anos de idade, com Maria, né? E
aconteceu um fato interessante quando Jesus estava com 12 anos. Eles foram em caravana para Jerusalém. Por quê? Tinha festa lá, tinha eventos lá em Jerusalém, e eles não iam sós, não andavam sós, eles andavam em grupos, né? Então, eles andavam em grupos, eram chamados de caravanas. Então, partiu aquela caravana para ir a Jerusalém. Chegando lá, teve os festejos, as comemorações, as coisas todas, e na hora de retornar, há um outro detalhe, né, que a gente, estudando aqui, a gente viu. Quando o menino completava 13 anos, lá era costume deles levar aquele menino ao templo, né, o jovenzinho, o rapazinho ao templo, lá para os doutores da lei, para que ele se apresentasse lá, e a partir daquela data, ele já era considerado um pequeno homem. E aí já não andava mais com mulheres, porque os homens não podiam ficar conversando com as mulheres assim, né? E nem as mulheres. Bom, enfim. Ele então, a partir dessa data que ele fosse apresentado lá ao templo, não poderia mais andar com as mulheres, ele teria que andar só com os homens. E quem levava o jovem adolescente, quem levava e entregava, vamos dizer, no templo, depois pegava de volta, claro, era o pai, nunca a mãe. Mãe aí acabou. Mãe era só até os 12, depois eu digo assim, acabou porque ficava aos cuidados mais do pai, tá? Que era a autoridade máxima. Aí eles foram lá, então, naquela caravana para Jerusalém. Quando voltaram naquele grupo, todo mundo junto ali, né? Aconteceu um fato interessante que a gente sabe. Que fato foi esse, gente? Jesus se perdeu, se desvencilhou. Se perdeu? Não é, ele se desvencilhou, não é bem se perdeu, né? O que aconteceu? A caravana veio e, segundo contam, né? O pai pensou que ele estivesse com a mãe pensou que ele estivesse com o pai, todo mundo junto, aquele grupo junto. Quando deram pela falta do menino, eles voltaram para Jerusalém. E ele estava lá, ele não se perdeu não, porque ele não saiu de lá. Ele ficou no templo conversando com os doutores da lei. Então ficou lá dialogando, e os doutores da lei falavam e ele respondia, aquilo que a gente já sabe, né? Respondia à altura, mostrando ali já a sua grandeza. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos conta que Maria o repreendeu. Maria, então, repreendeu Jesus. Então, vamos imaginar Maria com a sua doçura, mas brigando ali, como você ficou para trás, que não sei o que, enfim. Pegou Jesus e trouxe, né? E aí Maria, no que repreendeu, reclamou, né? E Jesus, então, ali já começa a mostrar a sua missão. Se bem que Maria sabia, claro, né? Mas mãe é mãe, não tem como, né? E Jesus falou assim, mulher, né? Porque naquela época, senhora, mãe, era chamada mulher, não era como hoje que a gente fala mulher, tem um ar meio pejorativo, não. Naquela época era senhora, né? Não sabes que eu estava cuidando das coisas de meu pai? Eu tenho que cuidar das coisas de meu pai. Então, Jesus ali já mostrando, né, que ele teria que realmente se envolver nessas questões. Aí voltaram para casa, tudo certo. Passado um tempo, agora foi o contrário. Isabel foi visitar Maria. Era longe, tem até um mapa que eu ia colocar aqui, mas depois não tive como fazer, que mostrava a distância entre a cidade de Isabel, que eu não me recordo de qual o nome, até ali onde Maria de Nazaré morava, né? Era uma distância longa, então demorava bastante. A Isabel chegou lá com João Batista, né? Então Jesus, com seus 12 anos, que isso foi logo depois desse episódio no templo, vamos botar 12 para 13, e João Batista
meses mais velho. Aí as crianças se encontraram, né, Jesus com João, os primos, e foram para uma colina lá, começaram a conversar, a ficar, Jesus explicando as coisas para João Batista, e novamente as mães procuram os meninos, né, vamos chamar os meninos, já está na hora, daqui a pouco escurece, nada de encontrar os meninos. Até que depois vem os dois lá e Maria novamente repreende o seu filho, né? Mostrando que Maria é uma mãe, né? A mãe comum. Repreendeu o seu filho porque levou João Batista lá para aquela colina e eles demoraram a voltar. Aí conversaram, Isabel com Maria e tudo. Maria se aconselhando também com Isabel, dizendo que estava preocupada com o futuro do menino Jesus. Quer dizer, não era mais menino, agora já era um rapazinho, né? Principalmente depois daquele episódio em que Jesus conversava lá com os doutores e tudo, e ela ficou preocupada, assim, com o seu futuro. E o que acontece? Depois que Isabel vai embora, Maria vai até os doutores da lei pedindo que aceitassem Jesus para ser educado, trabalhado ali no templo, para ser talvez um doutor, alguma coisa assim. Aí Maria vai, não falou nada, quietinha, foi, né? Quando voltou, já encontrou seu filho, né, à sua espera na porta, e falando a mesma coisa, mãe, nós falávamos com mulher, né? Mulher, não sabes que eu trabalho para o meu pai? Que eu cuido das coisas do meu pai? Então, Jesus ali já começa a ficar mais ligado, vamos dizer, com as suas coisas, né? Assim eles relatam aqui para nós. Depois disso, vamos ver o que a gente tem aqui. Aí a gente já vai para a crucificação de Jesus. A gente não tem foto aqui não. A última que eu tenho por enquanto, né? Essa que Jesus nasceu. E aí a gente já pula para a época em que Jesus pregava, a gente já sabe, né? Os seus discípulos, aquilo tudo. Então chegamos lá na crucificação de Jesus. E nós já conhecemos da história todo aquele sofrimento que Maria, como mãe, né, mesmo sendo uma mulher especial, uma mulher excepcional, um ser talvez de uma outra galáxia, não se sabe, mas enfim, Maria já preparada, né, para passar por aquilo tudo, mas a gente imagina, né, e Humberto de Campos descreve isso muito bem no livro Boa Nova, tem um capítulo, né, que ele escreve Maria, que está aqui relatado nesse livro. Ele descreve a angústia, o sofrimento de Maria ali o tempo todo, e no final já, né, Jesus vira para aquele apóstolo, aquele menorzinho que era João, né? João o quê? O Batista? Não, o evangelista, né? Então o evangelista, naquilo que a gente já sabe, que Jesus disse, filho, mãe, eis aqui teu filho, filho, eis aqui a tua mãe. Então dando aquele ensinamento para nós, né, da família universal e também da necessidade de que ela, viúva, tivesse o acompanhamento de alguém, de um homem, né? Embora João Evangelista fosse naquela época um menino, alguns dizem 16, outros 17 anos, então de 15 a 17 por aí. E aí se deu, né, a crucificação, aquilo tudo que a gente já sabe, aquela história triste, e depois disso Maria de Nazaré retorna lá a uma cidade, Bataneia, onde residiam os parentes seus, porque como a gente falou no princípio, a mulher viúva jamais podia ficar sozinha, né? João era muito novinho ainda, e Maria então foi ter com esses parentes, ficar com esses parentes, até que
que João, o evangelista, já mais crescido, mais adulto, conseguisse adquirir uma casinha. E ele conseguiu essa casinha. Aonde era, gente? Vocês sabem, vocês lembram? Essa casinha onde João, evangelista, construiu o seu lar, né? E aí ele foi chamar Maria para ficar com ele. Quem é que lembra? Para vocês pensarem um pouquinho, para a gente trabalhar junto. Éfeso, né? Era em Éfeso. E aí, Éfeso fica, né, onde hoje é a Turquia. Pode passar, por favor, João. Vê o que a gente tem mais aqui. Vamos lá. Era uma choupana simples. Olha, a casa de Maria em Éfeso, hoje Turquia. Tá? Ali, e aqui a gente tem até hoje os romeiros, né, que vão lá visitar, fazer as suas orações. Eu tenho uma amiga que ela foi com o esposo, antes da pandemia, eles foram lá para aquela área e foram lá na Turquia, onde essa casa ainda está lá até hoje. Então ela relatou que é uma energia assim, que é uma coisa maravilhosa de entrar ali, de estar ali, né? Era uma choupana simples, numa colina onde se avistava o mar. É a descrição feita dessa casinha, tá? E aí, João pregava, voltava em casa, ficava um pouco em casa, mas passava bastante tempo pregando, porque as distâncias eram longas, então não dava para ficar indo e vindo, né? E Maria ficava na casa, nessa casa. E os peregrinos passavam por ali, né, iam para lá, para receberem o auxílio, receberem aquela mão amiga, aquela palavra amiga de Maria. Eram muitos, né? Humberto de Campos descreve que era realmente muita gente que ia lá, muitos sofredores pedindo ajuda, pedindo a bênção. E ali um grupo deles, colocou o apelido ali de Casa da Mãe Santíssima. E aí, a partir daí, é que ficou o nome Maria Santíssima, por causa da Casa da Santíssima. Eles falavam, deixa eu ver se eu coloquei aqui, era isso, eles falavam a Casa da Mãe Santíssima. E aí eles recebiam esse amor imenso, né, gente? E aí a gente traz para os nossos dias aqueles peregrinos, aqueles sofredores que precisavam de um consolo. E aí eles iam direto na casa e se encontravam com Maria, recebiam aquele abraço, aquele carinho. Aí a gente traz para os nossos dias hoje, né? Continuamos ainda peregrinos, continuamos sofredores, continuamos necessitados de abraço, de apoio, principalmente naqueles momentos mais difíceis, né? E aí a gente pode e deve recorrer a essa nossa Mãe querida, essa nossa Mãe Santíssima, nesses momentos difíceis nossos. A gente trouxe uma música que é da Elizabeth Lacerda. Ela fez, não sei se eu poderia chamar de versão, né? Ela fez um ajuste com a música dos Beatles, no caso de Paul McCartney, Let It Be, e a gente vai ouvir para esses momentos difíceis. Vamos nos reportar a Maria. Nesses momentos difíceis, minha mãe está aqui, dizendo palavras sábias, deixe estar. Nas horas de escuridão, Maria segura
tormento, esses momentos difíceis que nós estamos passando, essa transição, essas dores, essas lágrimas, tudo isso vai passar, né? O que é uma encarnação dentro do universo nosso de espíritos que somos, né, fadados à perfeição. E a gente vai lembrar um caso que vocês com certeza já ouviram falar, pelo menos a maioria de vocês, que é de Chico com Emmanuel, né? Vamos contar aqui, vamos relembrar esse caso curioso. Chico, apesar de ser o Chico Xavier, mas ele sofria as dores como qualquer humano, né? Tinha os seus problemas, os seus momentos de dificuldade. Aí, certa vez, Chico estava desesperado com alguma coisa, que a gente não sabe o que é, né? Chico estava aflito, aí ele chama Emmanuel: Mano, por favor, você que tem, né, prestígio lá com a nossa mãe Maria, explica para ela o que eu estou passando, poxa, conta para ela dessa dificuldade toda, pede para ela me dar um alento, né, alguma coisa. E aí Emmanuel vai, passa um tempo, Emmanuel volta, Chico ansioso: e aí, Emmanuel, e aí? E o que Emmanuel falou para Chico, gente? Quem sabe? Vai passar. Isso também passa, vai passar. Aí Chico, isso mesmo, vai passar, né? Isso também passa. E aí a gente lembra que Humberto de Campos também relata que quando esses peregrinos sofredores iam lá, iam aqui na casa dela, né, com aquelas dores, Maria sempre falava para eles, para terem calma, e falava para eles: vai passar, isso também passa, isso vai passar. Então, por maiores que sejam hoje as nossas dores, as nossas aflições, que a gente tenha sempre isso em mente: vai passar, né? Se não for nessa encarnação, será em outra. Porque nós somos imortais. Nós temos aí um universo enorme à nossa frente, né? E essa encarnação atual é um pedacinho, a gente sabe disso, diante de todo o caminho que a gente tem ainda pela frente, né? E aí a gente vai falar um pouquinho do Evangelho de Lucas, explicar, né, por que o Evangelho de Lucas também é conhecido muitas vezes como o Evangelho de Maria. E quando a gente quer saber alguma coisa assim mais fidedigna mesmo, né, sobre esse período, a gente vai lá no Evangelho de Lucas. Por quê? Paulo de Tarso, aí vamos ver, já Paulo de Tarso, já bem idoso, né, já depois de ter trabalhado muito, ele queria ir para Roma. Então ele disse que ele tinha que ir para Roma. Já tinha fundado diversas igrejas, o seu trabalho já tinha sido muito reconhecido, ele queria ir para Roma. E ele se prepara para ir para Roma. Simão Pedro já estava lá em Roma, outros já estavam lá e também queria ir. Só que quando ele estava se preparando para isso, ele recebe um mensageiro com uma mensagem de Tiago, lá de Jerusalém, porque Tiago tinha ficado na casa do caminho. E os cristãos estavam sendo muito perseguidos lá em Jerusalém também, em Roma também, né? Aí a gente sabe a história de Simão Pedro, que pregava nas catacumbas durante a noite, né? Todos os cristãos que eram presos, aquilo tudo. E então, Paulo de Tarso recebe esse mensageiro dizendo: Tiago lá em Jerusalém precisa de você. Falou que você tem que ir para lá, porque os fariseus lá, os doutores da lei, estão perseguindo demais a casa do caminho, os trabalhadores, os cristãos precisam de você. Paulo de Tarso então vai para Jerusalém, né? Adia a sua ida a Roma, não era para ele ir naquela hora, e vai para Jerusalém. Só que ele já pressentia que seria uma das suas últimas viagens, pela idade, pela perseguição, pela própria intuição, por tudo, né? E aí, Paulo de Tarso, que não conheceu, né, Jesus pessoalmente, a gente sabe disso,
enquanto Jesus esteve encarnado, a história que a gente já conhece. Paulo de Tarso, antes de chegar a Jerusalém, ele passa ali na casa de Maria de Nazaré, lá em Éfeso, para conversar com Maria. E Paulo diz a Maria que ele quer escrever a biografia de Jesus, ele quer fazer o Evangelho de Jesus, e ele gostaria que Maria o auxiliasse, porque Maria tinha muitas informações, né, para dar sobre Jesus. E Maria diz a ele que sim, tudo bem, fariam isso, só que ele foi atender ao pedido de Tiago lá em Jerusalém. Quando chegou lá, a perseguição era muito grande, né? E ele já imaginava que seria preso. E Paulo de Tarso, então, volta nesse retorno dele, ele vai passando, isso passado um tempo, né, gente? Ele vai passando novamente ali por aquelas localidades, por aquelas igrejas que ele tinha fundado. E na volta, quando ele estava passando perto de Éfeso, Maria e João, evangelista, foram lá se despedir de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso seguiu. Só que ele não pôde voltar. Ele sabia que ele não poderia voltar, já estava preso e tudo. Então ele pediu a Lucas, que era um jovem médico, que estava sempre com ele, né, com Paulo de Tarso, pediu que Lucas então fizesse isso, que Lucas fosse até Maria e escrevesse o Evangelho. E assim foi feito. Por isso o Evangelho de Lucas é chamado o Evangelho de Maria, porque Lucas ouviu esses relatos diretamente de Maria. Então, gente, voltamos ali para casa, né? Maria já bastante idosa, já realmente na hora de partir, e aí a gente tem aquele relato de que ela recebe um peregrino, né? Recebe um peregrino que, como é diferentemente dos outros, ele não chegava para pedir nada. Ele chegava com uma energia muito boa, abraçando-a, afagando-a. E quem era esse peregrino, gente? Era Jesus, né? Então Maria ali reconhece o seu filho Jesus, que vinha buscá-la. Então ele disse que agora era a hora que ela fosse a rainha no reino do Pai. E Maria então ali fica, né? O relato é que ela fica por aproximadamente 2 dias, ali deitada enferma, já no processo de desencarnação, né? Então avisam a João, João vem, chega, e isso demora, né, gente? Imagina, não é assim, telefonou, vem João, João chega ali, não, demora. Aí Maria ficou naquele processo até que não só João, mas como os outros pudessem chegar até ali e realmente fizessem os funerais de Maria. E nos é contado que uma enorme falange, maravilhosa, energicamente assim, contagiante, né, de espíritos, eles chamam de anjos celestiais, mas são esses espíritos benevolentes, dos trabalhadores do próprio Jesus, trabalhadores do nosso Pai, que vieram para receber Maria, para levar Maria, levar. E aí, nesse instante, quando Maria já tem o seu desligamento mesmo da parte material, ela pede a esses espíritos para que a levem até Jerusalém, né? Até ali na parte de Nazaré, onde ela tinha vivido, que ela agora estava em Éfeso, num outro lugar. E esses espíritos então levam Maria até lá. E ela num pensamento, num átimo, ela pede para ver aqueles cristãos sofredores, que ela já tinha recebido o relato de que eles estavam sendo entregues às feras, como a gente sabe, né? E outros queimados vivos.
Então Maria pede para ir até lá consolar, né, um grupo de cristãos que seria sacrificado. Chegando lá, Maria vê uma jovem sentada junto daquele grupo. Maria chega no seu ouvido e diz: canta, minha filha, canta. E então aquela jovem entoa o cântico e todos os outros a seguem, né, cantando Hosana. E eles entram naquela arena para serem devorados pelas feras, cantando hinos de louvor. E aqueles algozes não entendem nada. O que é isso? Como é que esse pessoal chega aqui cantando? Né? E aí, gente, esses cristãos, esses queridos trabalhadores, né, eles já tinham os seus corpos espirituais levados. Né? O que estava ali era só o corpo físico, para que seus espíritos não sofressem aqueles abalos. Né? Isso serve para nós também, é claro que guardadas as devidas proporções, ninguém é mais entregue às feras, os leões não nos comem mais assim, dessa forma, ninguém é amarrado em poste, mas os nossos dramas, os nossos sofrimentos, as nossas tristezas, né, elas podem ser atenuadas pelo amor de Maria. A gente pode e deve, e realmente somos atendidos, como falou a música, né? Maria segura a nossa mão, Maria está conosco, como esteve com aqueles sofredores. Então Maria partiu, Maria desencarna e nós vamos passar adiante porque o tempo já está indo, né? Vamos ver Maria no mundo espiritual, tá? Para a gente poder fechar com Maria no mundo espiritual. E aí nós temos um poema que eu não vou pegar aqui por causa do tempo, mas que é um poema de Maria Dolores, em que Maria vai se encontrar com Judas. Aí Maria Dolores retrata esse encontro, né? Maria vai até Judas, que foi um suicida, e se apresenta para ele, né? E Judas diz: eu sou um pecador, eu entreguei o meu mestre, né? E Maria então se apresenta para ele, diz que mostrará para ele uma nova vida, que ele terá uma nova chance, consola Judas e diz: eu sou a mãe de Jesus, conduzindo Judas para uma nova encarnação. E aí Maria começa um trabalho no mundo espiritual. Pode passar, João, por favor. Vamos lá. E aí, gente, a Legião dos Servos de Maria, tá? Que já é narrado no livro Memórias de um Suicida. Vamos lá. Maria mantém, no plano espiritual, inúmeras organizações, tá? Não é só uma não, inúmeras. Uma delas é a Legião dos Servos de Maria. Camilo Castelo Branco, destacado escritor português do século XIX, tendo cometido suicídio, ele foi amorosamente socorrido pela Legião dos Servos de Maria e posteriormente transmitiu através da mediunidade de Ivone Pereira notícias dessa obra benemérita, né, da Mãe de Deus. Da Mãe de Jesus, perdão, Mãe de Deus não, Mãe de Jesus, né? Então, gente, Maria, ela, no mundo espiritual, ela mantém essa colônia, né, que abriga aos suicidas. Ela trata dos suicidas. Pode passar, por favor, João. E no livro, Ivone Pereira retrata que é Maria que idealizou toda a colônia. Olha só. Nessas instituições, podemos reconhecer o amor maternal da Mãe de Jesus, que é à medida que mais se observa, mais abrangente. Uma imagem dessa abrangência é dos braços maternais que abraçam o bebê de encontro ao seio, envolvendo-o por completo. Gente, esse trecho eu copiei, tirei exatamente daqui, para que a gente tenha uma ideia, né? A gente saiba que nessa colônia tudo é organizado por Maria de Nazaré. Ela idealizou a colônia, idealizou tudo, né?
E essa figura que sempre se mostra de Maria com Jesus no colo é justamente para reforçar essa atitude maternal, essa coisa do materno. Por quê? Qual é o amor que mais se assemelha ao amor divino? O amor de mãe, né? E me desculpem os pais também têm um amor imenso, mas é sabido que o amor de mãe é esse amor que mais se assemelha ao amor divino. Então, por isso, Maria sempre vem representada com a criança, né? Para mostrar esse amor divino, tá? Pode passar, João. Colônia de Maria. Aí, gente, a foto que a gente viu lá, né, que eu disse que a gente ia falar, mas vamos passar rápido por causa da hora. Aquela foto do princípio que a gente sempre vê de Maria é como ela se apresenta no mundo espiritual. É como ela se apresenta na colônia Maria de Nazaré e outras colônias que ela tem. Então, Chico Xavier, sob a observação de Emmanuel foi traçando, né, para Chico como médium os traços de Maria que um pintor foi fazendo. Então daí saiu esse retrato. Em 1984, Chico começou foi mais ou menos 20 sessões para que o retrato ficasse pronto em 1985. É essa foto aqui, Maria na espiritualidade, né? Então, gente, os servos de Maria são os trabalhadores que vão às zonas, né? As zonas de dor, de sofrimento, de sacrifício. Sacrifício não, mas de sofrimento mesmo, onde estão os suicidas. E aí Camilo Castelo Branco, que foi um suicida, ele conta, né, através da mediunidade de Dona Ivone Pereira, que em outras encarnações também foi suicida. Por isso, Camilo pediu a Ivone Pereira, comunicação mediúnica, para que ela escrevesse a obra, para que ela psicografasse, né? Porque eles tinham essa sintonia de terem sido suicidas. Então Maria cuida da colônia de Maria, e aí Ivone Pereira conta que Maria poucas vezes é vista materializada na colônia, até para que isso não causasse constrangimento aos internos, mas que ela, não sei se dá para que vocês vejam a imagem lá no fundo, ela instruindo, né, os trabalhadores, os lanceiros. Eles dizem que são muitos hindus, inclusive tem até fotos, algumas fotos desses hindus que trabalham na colônia, que ajudam. E para a gente fechar, tem mais uma outra. Eles usam essa flâmula, então quando eles vão para socorrer, quando eles vão para os trabalhos, eles levam essas chamadas flâmulas, esses emblemas, né? Legião dos Servos de Maria. E Camilo conta que nas enfermarias, eles têm no bolso deles gravado também LSM, Legião dos Servos de Maria. Muitos trabalhadores. E tem uma colônia também lá, chamada Colônia Esperança. Tá? Tem o hospital, eu coloquei aqui, né, o Hospital Maria de Nazaré, porque é onde os suicidas vêm, na hora que eles são recolhidos lá no vale, né, aqueles que podem ser recolhidos, e eles vão para o hospital, que é o Hospital Maria de Nazaré, onde são cuidados e tudo, e depois, quando eles já estão em condições de estudar, eles vão para a Mansão da Esperança, que é uma universidade, quer dizer, corresponde a uma universidade nossa, onde eles vão aprender as coisas do mundo espiritual e se prepararem para reencarnar. Tá? Então esse trabalho é maravilhoso. E para a gente fechar, tem a hora da Ave Maria, a hora do Ângelus, né? E às 18 horas na colônia, tem relatos aqui muito bonitos, mas que eu controlei mal o tempo, porque como eu falei, hoje foi a primeira vez que eu fiz essa palestra. Em casa eu achei, pelo tempo, achei que daria, mas não vai dar tempo. Eu acho que eu gastei muito tempo na primeira parte, né? E deixei pouco tempo para essa.
mas a hora da Ave Maria é a hora do Ângelus, em que eles se reúnem, né? E a gente tem em nosso lar também esse relato de André Luiz, e aí Camilo descreve que é um momento maravilhoso em que todos aqueles espíritos sofredores que estão internos na colônia, eles recebem aquela energia amorosa de Maria. Maria emana, né, aqueles fluidos curativos, balsâmicos, e aquilo vai curando as feridas daqueles sofredores. Tá, meus amigos? Então é isso. E quem tiver oportunidade, quiser saber mais de alguma coisa da obra, a gente vai encerrar com uma música, né, que o João vai colocar, de Maria. E nesse momento da música, vamos mentalizar a nossa Mãe Santíssima. Vamos mentalmente falar para ela das nossas dores, pedir amparo, pedir socorro, pedir colo mesmo para essa mãe, tá? La voce di Maria dentro l'anima mia, come un balsamo scende sulle ferite e le porta via. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare, sei la mamma mia. Gli occhi di Maria dentro l'anima mia scavano dritto nel cuore, sciogliendo il gelo e se lo porta via. L'amore di Maria, dolce poesia che sussurra al cuore sempre di più il nome